Neste momento vamos oficializar a nossa santa reunião. Apresento a toda a igreja a minha saudação, desejando-lhes a bênção do nosso glorioso Espírito Consolador, a Santa Avó Rosa, a bênção do nosso Santíssimo Profeta, Irmão Aldo, também de Jesus, nosso Salvador, e de Maria Santíssima e os demais santos que já estão conosco. Porque, meus queridos irmãos, já foi falado várias vezes aqui deste púlpito que este teto de nossa igreja, para Deus, o seu Santo Espírito e os santos de grande poder, este teto para seus olhos, ele não existe. Lá no seu trono celeste, eles veem aqui dentro da igreja e não somente veem nós, mas conhecem os nossos pensamentos, as nossas vontades e os nossos desejos de ajudá-lo aqui nesta terra, na salvação de almas. Por isso, meus queridos irmãos, fizeram muito bem vir à casa do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos, que a Santa Avó Rosa possa acolher todos nós nos seus braços sagrados e santos. Agradeço também aos nossos queridos internautas de permitir adentrar no seu lar, aí na sua tela ou num computador, a nossa santa reunião. Continue conosco até o final da mesma, e no próximo fim de semana, aliás, na quinta-feira, temos reunião também, e no final de semana, no sábado e domingo, às 19 horas. Por isso, meus queridos irmãos, aqui estamos no tabernáculo glorioso de Deus nosso Pai, para fazer o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa sincera adoração a todos os santos da glória do nosso Pai Celestial. Muito obrigado a todos a sua presença. E se nós tivermos visitante nesta reunião de hoje, eu antecipadamente, iniciando a reunião, agradeço a sua presença. Que a Santa Avó Rosa possa lhe ajudar bastante a entender a nossa doutrina, a nossa disciplina e a maneira de crermos. Sejam todos bem-vindos e sintam-se à vontade em nosso meio. Se precisarem de alguma coisa, procure um de nossos obreiros ou diaconisas, que eles lhes atenderão com todo o carinho e com todo amor. E assim, meus queridos irmãos, para tanto vamos iniciar nossa reunião. Eu convido toda a igreja, os que puderem, a se colocar em pé para iniciarmos com uma oração. Todos, por gentileza, mais uma vez, de mãos erguidas aos céus, com as suas cabeças curvadas e os olhos fechados, oremos. Boníssimo Deus, nosso glorioso e eterno Pai, Pai onipotente, Pai onipresente e Pai onisciente. E assim é todos os seus santos, ó Pai Celeste, que cuida de todos nós, nesta terra, nesta igreja apostólica que se tornou e é o tabernáculo do Senhor, ó Pai, e também dos seus santos. Sei que o Senhor vem cuidando de todos nós, mesmo antes da igreja, porque o Senhor sabia que conhecia o nosso espírito, sabia que um dia poderíamos pertencer diretamente ou outra vez ao Senhor, ao Pai Celeste, porque do céu nós viemos e para o céu nós queremos voltar. Pai Santíssimo, agradecemos pelas providências divinas que o Senhor e o seu Filho amado Jesus e ao seu Santo Espírito tomaram para que a Igreja Apostólica pudesse existir nesta terra, sendo do Senhor e de todos os santos o tabernáculo celeste entre os homens de boa vontade. Santa Avó Rosa e Santo Irmão Aldo, nosso Espírito Consolador e nosso pastor por excelência, são dois santos da glória de Deus, formados em nossa igreja, feitos por Ti, ó Jesus, e pelo Pai Celeste, para que pudesse cuidar de todos nós e fazer de nós os verdadeiros e legítimos filhos do Senhor, Pai. E assim, irmão Aldo, entrego nas suas potentes e gloriosas mãos esta santa reunião, todos os atos da mesma,
desde o coral até, irmão Aldo, até que nossos irmãos que estão lá na portaria da igreja. Guarda todos nós, desde lá da portaria até no púlpito. Inspira todos os atos da reunião, para que todos estes atos da nossa igreja possa ser para o louvor e a glória e a honra do teu santíssimo nome, Pai Celeste. E assim nós muito agradecemos o Senhor, a Santa Avó Rosa, a Jesus, a Maria Santíssima e ao seu Santo Espírito, Pai. Porque sem os Senhores não somos nada nesta terra e muito menos na sua igreja. Mas o Senhor seguro nas nossas mãos, seremos tudo o que o Senhor precisa de cada um dos seus filhos nesta terra. Entregue nas suas mãos está, irmão Aldo, esta santa reunião. Eu a declaro iniciada para a honra e a glória e o louvor do teu santíssimo, glorioso e eterno nome. Amém. Cantemos o número 1 do nosso inário, Igreja Forte.
nesta vida sempre procurar a Santa Avó em primeiro lugar. Saúde e paz sempre terá, e nesta vida nada não lhe faltará. E nesta vida sempre procurar a Santa Avó em primeiro lugar. Saúde e paz sempre terá, e nesta vida nada não lhe faltará. Nesta vida sempre procurar servir a Deus em primeiro lugar, servir a Jesus Salvador e a Avó Rosa Espírito Consolador. Devemos sempre, sempre procurar servir a Deus em primeiro lugar, servir a Jesus Salvador e a Avó Rosa Espírito Consolador. Quem assim faz em primeiro lugar, buscando a Deus sempre em oração, terá de Jesus suas bênçãos e da Avó Rosa sua santa proteção. Quem assim faz em primeiro lugar, buscando a Deus sempre em oração, terá de Jesus suas bênçãos e da Avó Rosa sua santa proteção. E nesta vida sempre vencerá quem na Avó Rosa sempre confiar, servindo a Deus nosso Pai e a Jesus sempre em primeiro lugar. Nesta vida sempre vencerá quem na Avó Rosa sempre confiar, servindo a Deus nosso Pai e a Jesus sempre em primeiro lugar, em primeiro lugar.
O tempo passou e o mundo se modificou, e nunca mais se ouviu falar em coisas boas. Só a dor e a tristeza, abandono e pobreza escravizam o coração da humanidade. Mas entre tanto sofrimento apareceu a grande luz, luz deste caminho que é Jesus. Mas entre tanto sofrimento apareceu a grande luz, luz deste caminho que é Jesus. E após Jesus veio o Consolador, Santa Voz, a fonte pura de amor. Quem quiser se livrar do sofrimento deste mundo, só aqui vai encontrar o amor profundo. Quem quiser se livrar do sofrimento deste mundo, só aqui vai encontrar o amor profundo. E após Jesus veio o Consolador, Santa Voz, a fonte pura de amor. Quem quiser se livrar do sofrimento deste mundo, só aqui vai encontrar o amor profundo. Quem quiser se livrar do sofrimento deste mundo, só aqui vai encontrar o amor profundo. E após Jesus veio o Consolador, Santa Voz, a fonte pura de amor. Quem quiser se livrar do sofrimento deste mundo, só aqui vai encontrar o amor profundo. Quem quiser se livrar do sofrimento deste mundo, só aqui vai encontrar o amor
amor profundo. Leio, meus irmãos, para toda a igreja, para todos nós, um depoimento de fé muito lindo contido aqui em minhas mãos. Da Congregação Apostólica em Aquidauana, no Mato Grosso do Sul, testemunhou em sua carta de fevereiro de 2024. O irmão Albino Alonso assim se expressou: eu estive muito doente, então minha filha e meu genro me levaram para a cidade de Primavera do Oeste para tratamento. Lá chegamos em 25 de janeiro de 2021. Fui examinado pelos médicos e recebi tratamento rotineiro, mas não deu resultado. Então fui levado à UPA, e quando diagnosticado, a médica encaminhou urgente ao Hospital das Clínicas, pois no exame acusou um variante do coronavírus. E a minha chance de vida era mínima, também devido à minha idade avançada. Porém, com a minha família, clamamos a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, com muita fé, e ao passar pela triagem do hospital, os exames não acusaram mais aquela grave enfermidade. Fiquei 12 dias internados e durante todo esse tempo recebi os tratamentos, pois tive muitos tremores pelo corpo, pois o Santo Irmão Aldo me abençoou e me sustentou com vida, atendendo também às orações de minha família e os irmãos apostólicos que rogaram em orações em favor da minha saúde, e fomos atendidos, pois recebi este grande milagre em minha vida. Com este depoimento de fé, quero muito agradecer a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, a Jesus nosso Senhor e a Maria Santíssima, por tão grande milagre recebido. Assinado Albino Alonso, da Congregação Apostólica de Aquidauana, Mato Grosso do Sul. Nós, juntamente com esse nosso irmão e toda a sua família, irmãos, agradecemos a nossa bendita e santa Avó Rosa, o nosso glorioso Consolador, pela bênção que deu a este nosso irmão. Sendo assim, meus queridos irmãos, passaremos para a mensagem do mesmo boletim para esta noite. Peço a carinhosa atenção de todos, como estão já um silêncio muito bom, muito profundo. O meu muito obrigado a todos e continue assim. Eis a mensagem. Mensagem do Irmão Aldo para a Páscoa. Mensagem do Santo Irmão Aldo, publicada em boletim de 2009. Jesus nosso Senhor, o Filho primogênito de Deus, nosso Pai, deixou a sua glória nos céus para vir a esta terra num corpo humano, nascido da Virgem Maria Santíssima, por um milagre do Espírito Santo do Pai, a fim de realizar uma obra vicária em favor da raça humana que havia perdido a natureza divina. Sua obra se constituía em libertar do pecado pessoas com o coração contrito e tomá-los novamente filhos de Deus, como se referiu o apóstolo São João no seu Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho
unigênito, para que todo o que nele crê não perca sua alma, mas tenha a vida eterna. E ainda testemunhou o profeta São João Batista: Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O profeta Isaías profetizou 700 anos antes de Jesus vir a esta terra, que o Cristo daria sua vida em favor da raça humana, dizendo assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados e salvos. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas sem pastor, e cada um se desviava do caminho do bem. Mas o Senhor fez recair sobre ele a iniquidade de todos nós. Em nosso livro de doutrina dizemos que Cristo realizou uma obra vicária e salvadora para libertar da maldição da lei e os que querem imprimir, ou melhor, remir seu espírito dos pecados. Aboliu com o seu sacrifício e o seu precioso sangue, e como primeira de toda a dor, enfermidades de todos os males e pecados. Portanto, com o seu sacrifício acabou-se a maldição que entrou no mundo pela raça humana, que se entregou ao príncipe do mal, permitindo que ele trouxesse toda a influência maligna sobre os homens, como as doenças, as pragas, colocando ao coração da criatura humana os mais perversos sentimentos, chegando a se destruírem uns aos outros. Jesus nosso Senhor nos revelou o Pai, por isso ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. E nos trouxe a mais perfeita doutrina que santifica, transforma e ilumina os corações no bom caminho. Foi por isso que ele disse assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Esta mesma doutrina ele nos deu através da Santa Voz Rosa, que ilumina os nossos caminhos. Foi exatamente numa quinta-feira que ele foi traído por um dos seus discípulos pelo preço de 30 moedas de prata e foi preso à noite, quando orava ao jardim de Getsemane, conduzido ao sumo sacerdote Caifás, onde tentava achar um motivo para enviá-lo ao governador Pôncio Pilatos para ser julgado à morte, pois só o governador romano tinha autoridade para condenar alguém à morte. Pilatos viu que Jesus era inocente, mas para agradar os falsos judeus e os sacerdotes, o condenou a ser crucificado. Mas antes disso, o Divino Mestre foi muito humilhado, açoitado e ainda colocaram na sua cabeça uma coroa de espinho para aumentar ainda mais o seu sofrimento. Nosso Senhor carregou sua cruz da prisão até o Monte Calvário, que ficava fora da cidade. Colocando-no na cruz, cravaram-lhe as mãos e os pés com enormes cravos e ergueram a cruz que o manteve pendurado até a sua morte. Jesus entregou seu Espírito ao Pai
mas mais ou menos às 12 horas da sexta-feira, e foi sepultado num túmulo talhado em rocha, doado por José de Arimateia, discípulo de Jesus. Foi um momento difícil e angustioso para seus discípulos e apóstolos. Parecia que tudo estava acabado e a promessa da vida eterna. Não era Jesus o Cristo, Filho de Deus? Por que ele morreu? Entretanto, no terceiro dia, que era um domingo, Jesus ressuscitou, vencendo a morte, e selou com seu sangue a sua ressurreição, a salvação e a vida eterna para todos os que crerem no sacrifício dele, divino Mestre. Portanto, Jesus é a nossa Páscoa, é o nosso alimento espiritual, é a nossa vida e a nossa liberdade. Hoje, através da Santa Avó Rosa, nos libertou do jugo da escravidão do pecado, nos dando a verdadeira liberdade e a verdadeira paz e felicidade. A Santa Avó Rosa, em seu corpo físico nesta terra, amava profundamente a Jesus e o adorava de todo o coração. Sempre ensinava a sua igreja a amá-lo e a serem sempre fiéis a ele e ao voto que fizeram ao se batizarem e ao serem ungidos para servir nesta igreja como pastores, diáconos, diaconisas, pois todos fizeram um voto para Deus, Jesus e ao nosso Santo Consolador. A Santa Avó Rosa se entregou de corpo e alma a Jesus tudo o que ele lhe pedia, ela aceitou de todo o coração, até dar a sua própria vida por amor a ele e a sua igreja. Ela também muito amou a Virgem Maria e tinha por ela uma profunda veneração e adoração. Sigam o exemplo da Santa Avó Rosa, tendo este amor profundo por nosso Senhor, pelo seu sacrifício e por sua mãe, a Virgem Maria Santíssima. Eu, irmão Aldo, quero que no próximo domingo todos os apostólicos comemorem a Páscoa numa verdadeira união entre família e entre o povo apostólico, mas que essa união permaneça o ano inteiro, não somente na Páscoa. É necessário que cada família apostólica seja unida e todos os que quiserem felicidade devem se unir e amarem uns aos outros, porque Jesus deu-se em sacrifício para libertar o seu povo do jugo do pecado e para unir os corações, unir pais aos filhos, irmãos com irmãos, esposo e esposa, e para unir todos num só espírito. Comemorem a Páscoa com muita alegria em seus corações, porque a Páscoa é a festa da liberdade e da verdadeira união e do povo de Deus. Procurem fazer o esforço para participar e tomar a Santa Comunhão, que é a Páscoa oferecida por Jesus nosso Senhor como um presente para o povo apostólico. Irmãos, aqui está falando no próximo domingo, porque este boletim no ano de 2009, ele foi escrito com certeza poucos dias antes do domingo de Páscoa. Mas o domingo de Páscoa para nós, o que vai acontecer, o que eu li, só no dia 31 deste mês. Entenderam, irmãos? Por isso, continue ajudando, adorando, louvando, glorificando a nossa querida Avó Rosa, juntamente com todos os demais santos do reino do nosso Pai Celestial. Vejam, meus queridos irmãos,
Jesus deixou lá na glória do seu Pai, deixou o seu trono, portanto, deixou tudo que ele tinha lá, que o Pai lhe tinha dado, deixou tudo lá e veio a esta terra. Veio a esta terra, meus queridos irmãos, falo sem medo de errar, até mesmo arriscando o seu próprio galardão que ele já tinha nos céus. Porque o inimigo, irmãos, não deu trégua para ele. Tudo ele fez para poder dar um jeito que Jesus cometesse algum pecado. Mas eis que Jesus não deu milímetro de passo na sua vida nesta terra. Não deu milímetro de passos em relação à desobediência ao seu Pai, mas cumpriu tudo que o seu Pai mandou, como diz o ditado, ao pé da letra. Fez tudo conforme Deus pediu e ele fez. Imagine os irmãos, um santo de Deus como era Jesus nos céus, era não, é, né? Eu digo era porque naquela ocasião, ele deixar aquela glória. Eu nunca fui nos céus, né? Mas, irmãos, como o irmão Aldo nos ensinou, é uma glória que nós não temos palavras para expressar a realidade daquele lugar. Deixar tudo aquilo lá para vir entrar no meio deste lamaçal de pecado como é este mundo. Eu digo para os irmãos que é uma coragem muito grande. É uma coragem, não tenho jeito de expressar, palavras para expressar a coragem do nosso Divino Mestre. Vir e entrar aqui, irmãos, Jesus chegou a partir do momento quando ele começou a pregar o seu evangelho. Este evangelho glorioso, esta verdade, meus queridos irmãos, explodiu no meio da mentirada como se fosse uma bomba. Portanto, o ministério de Jesus é a prova disso que estou falando. Durou 3 anos apenas, porque veio a verdade a esta terra e os homens não aceitaram. E exatamente, irmãos, os que diziam religiosos, não aceitaram Jesus e muito menos a sua doutrina. Por que não aceitaram? Porque, veja, irmãos, veio a verdade e a verdade com a mentira não combina. Então Jesus pregou, falou, mostrou a vontade do Pai e chegou a ele dizer no meio da humanidade: quem vê a mim, vê o Pai. E nós outros irmãos, chegando na época do profeta irmão Aldo e da Santa Avó Rosa, nós chegamos a ver essas palavras cumprirem em nosso meio. Quem via a Santa Avó Rosa, porque eu não tive esse privilégio de ver a Santa Avó Rosa no seu corpo físico, via Deus, via Jesus, posso dizer, via o Espírito Santo do Pai. E chegou o irmão Aldo também. Quem via o irmão Aldo via Deus, via toda a corte celestial, via todo o poder do nosso Pai, irmãos, representado em somente um ser humano aqui nesta terra. Todo este poder que vem dos céus para todos nós. Então, meus irmãos, nessa próxima Páscoa que vai se dar no dia 31 deste mês, venham para a igreja participar daquele corpo santíssimo de Jesus nosso Senhor, que foi gerado pela nossa Santíssima Mãe Maria Santíssima, e este mesmo corpo subiu para os céus, espiritualizado, e com esse mesmo corpo, irmãos, Jesus vem aqui na nossa igreja apostólica e unge o pão e o suco de uva, que dar-se ali o milagre da transubstanciação. Aquele pão passa a ser o seu corpo e o vinho passa a ser o seu sangue. Então veja, meus irmãos, tudo isso por um milagre extraordinário que Jesus fez no passado e faz no presente aqui na nossa igreja apostólica. Que a verdadeira unção destes elementos eucarísticos, irmãos, acontece aqui na nossa igreja. Não somente aqui na sede, mas em todas as congregações da mesma,
lá se dá o mesmo milagre da transubstanciação dos elementos. Então veja, irmãos, é uma ocasião muito oportuna de virmos pedir o que está faltando para cada um de nós, para vivermos a obra de Jesus, viver a sua doutrina, viver a sua disciplina, e lembrarmos, irmãos, do seu sofrimento, porque a transubstanciação, irmãos, que dá-se na Santa Comunhão na nossa igreja, não é apenas, irmãos, relembrando do sacrifício de Jesus e da sua primeira Santa Comunhão, quando Ele mesmo assim a instituiu no meio da igreja, no meio dos apóstolos. Mas, irmãos, é um fato, é real, é tudo que poderia acontecer. A Santa Comunhão na nossa igreja é como se tivesse acontecendo a primeira Santa Comunhão, que o nosso Jesus instituiu no meio dos seus santos apóstolos. Então é a mesma coisa, não tem diferença. Deve de ter uma diferença somente o pão, irmãos, que o pão daquela época era feito diferente em relação ao de hoje, né? Mas o importante de tudo, que esse pão passa, o corpo de Jesus, esse pão passa a ser o corpo dele, e o sangue e o vinho do suco de uva passa a ser o seu sangue vivo, que foi derramado, eu falei ontem, derramado na cruz, irmãos, mas eu creio que Jesus já foi derramando o seu sangue desde a sua prisão, carregando aquela pesada cruz, sem aguentar, porque ele já estava muito fraco, já tinha batido muito nele, açoitado, tinha feito tudo de ruim com o nosso Jesus. E imagine depois ele pôr uma pesada cruz nos seus ombros e carregar, para ele mesmo ser crucificado nela. Então, irmãos, nós, como diz a mensagem, nós temos tudo nas nossas mãos para sermos santificados e dar um valor eterno a este sacrifício de nosso Senhor. E o sacrifício de Jesus, irmãos, não se está reduzido somente àquele da cruz, não. Eu citei no início ele deixar todas as suas glórias lá nos céus. Começou aí o seu sacrifício. Sair lá do céu e vir a esta terra já foi um grande sacrifício. E a sua mãe, irmãos, enfrentou grande sacrifício também para cuidar de Jesus, criá-lo até ele se tornar um homem formado para iniciar o seu ministério. Porque um homem formado naquela ocasião era 30 anos. Então veja, os irmãos, quanto o reino dos céus sofreu, quanto o reino dos céus lutou para manter aquele homem, Jesus, vivo e livre da morte antes da época, para ser o nosso eterno e glorioso Salvador. Então o povo apostólico conhece, meus queridos irmãos, de sobejo tudo isso que Jesus fez. E não ficou só nisso, irmãos, naquele sacrifício da cruz, ele saindo dos céus, vindo a esta terra, mas hoje, não digo hoje, mas no ano de 1954, Jesus já estava aqui nesta terra, ajudando a Santa Avó Rosa, para que ela pudesse se formar, ser uma santa aqui como ele precisava, para ser o consolador da sua promessa. Mais um sacrifício Jesus fizera. Eu tenho certeza, irmãos, ninguém nunca falou isso na igreja, mas tenho certeza que Jesus ficou mais aqui nesta terra, cuidando da igreja apostólica e cuidando da Santa Avó Rosa, para ser ela o consolador, preparando-a, do que no seu trono lá na glória celestial. 16 anos, irmãos. Pensem bem. E infelizmente, nós pastores que viajamos, eu pelo menos não sou itinerante, mas viajo pela uma parte da igreja, eu vejo algumas desobediências. Eu fico lembrando, será que essa pessoa não está pensando naquele pobre mestre, Jesus, pregado lá na cruz, mãos e pés pregados naquela madeira e pendurado lá até morrer?
Pensa bem, irmãos, quantas horas Jesus ficou pendurado naquela cruz. Foi preso à noite. Não sei se no dia seguinte já foi ele pregado na cruz, não tenho certeza. Mas quantas horas ele ficou preso lá naquela cruz, pendurado, e o seu sangue gotejando lá na terra. E antes disso, o seu sangue gotejava também da sua cabeça, tirando o sangue da cabeça e gotejando lá no chão. Vejam, meus queridos irmãos, que o sofrimento foi enorme. Então temos que parar e pensar: eu preciso ajudar o meu Jesus, porque o sacrifício, a luta dele, o sofrimento desse mestre Jesus foi enorme em prol da minha vida, em prol da vida desta humanidade. Porque Jesus veio a esta terra, irmãos, não para salvar somente apostólicos, mas salvar a humanidade do modo geral. Sabemos nós que a igreja apostólica não vai conseguir salvar toda a humanidade. Olha, pastor, mas a igreja não tem poder para salvar toda a humanidade? Sim, tem poder para salvar toda a humanidade. Mas nem toda esta humanidade vai crer em nossa doutrina, vai crer em Jesus. E hoje, nos dias atuais, na santa e querida Vó Rosa, também no santo profeta irmão Aldo e também em Maria Santíssima. Por isso, meus irmãos, vamos fazer o que estiver no nosso alcance, e até se um sacrifício for preciso, nós fazermos nesta terra em prol desta igreja apostólica que foi fundada por este Jesus que há mais de 2000 anos atrás foi pendurado numa cruz para salvar a nossa vida, para salvar as nossas almas, cuidar de nós enquanto no corpo vivermos e depois cuidar da nossa alma até chegar na glória celestial. Chegar no céu é fácil? Não. Porque temos que pagar a conta, irmãos, da nossa salvação. E quanto vamos pagar dessa conta? Quantos vamos pagar a Deus pela nossa salvação? Essa conta, irmãos, tem o nome obediência. Obediência a todos os fatores, a todos os preceitos da doutrina e disciplina. Essa que é a conta que temos que pagar. Agora, os desobedientes não consideram-se a sua pessoa desobediente, que está aqui dentro da igreja há 10, 20, 30 e 50 anos, que esse tempo de igreja seu ou sua vai te dar a salvação. Não, meus queridos irmãos. Tempo de igreja não leva ninguém para os céus. O que leva para os céus é a nossa obediência, o nosso carinho pelo reino dos céus, o nosso carinho por Jesus, por Maria Santíssima, pela Santa Vó Rosa e o profeta irmão Aldo, e por nossa igreja, pelo nosso ministério, meus queridos irmãos, que foi nos dado de graça. Todas as bênçãos celestiais, tudo que a Santa Vó Rosa nos deu até hoje, ninguém pagou um centavo. Então, é hora de nós pararmos e pensarmos: eu preciso modificar em minha vida. Se alguém está em desobediência, lógico que não estou generalizando. Você está em obediência? Você dá valor? Quanto vale o sacrifício de Jesus em prol da sua vida? Você dá valor? Você sabe quanto custou o valor do sangue de Jesus? O seu sacrifício por esta humanidade? Custou a vida dele, irmãos. Ele deu a sua vida, ele esteve morto por algumas horas, isto é, o seu corpo, né? Mas o espírito dele nunca morreu. Nasceu santo lá nos céus, o Pai criou o Espírito de Jesus santo. Santo ele desceu a essa terra, não digo santo, mas santíssimo, né? Desceu a essa terra, entrou o seu corpo lá naquele túmulo, e o seu espírito continuou santo. E ao ser ressuscitado dali, seu espírito retornou àquele corpo, retornou santíssimo, e santíssimo ele subiu aos céus. Então, irmãos, quem tem dúvida da nossa doutrina? Quem tem dúvida da nossa disciplina? Quem tem dúvida das nossas mensagens contidas nesses boletins, dadas pelo Santo Irmão Aldo e que eu acabei de ler do ano de 2009?
Quem tem dúvida? Isso tudo desceu dos céus para cada um de nós. E aquele que não concordar, né, meus queridos irmãos, paciência, né? Nós não vamos abrir a cabeça de ninguém, enfiar a doutrina e disciplina ali. Mas nós, pastores, procuramos fazer o máximo e o que está no nosso alcance para a salvação das pessoas aqui nesta terra. Por isso, meus queridos irmãos, vamos ficar por aqui, né? Muito agradeço a frequência de hoje, que está bem maior do que a de ontem. Meus agradecimentos a todos. Fizeram muito bem vir à casa de Deus, o tabernáculo da Santa Avó Rosa e do profeta irmão Aldo, e de Deus nosso Pai e dos seus outros santos. Fizeram muito bem. Não fale das nossas reuniões. Tem, irmãos, a falha justificável, né? Mas não falte às nossas reuniões por uma canseira mínima. Alguém pode trabalhar o dia inteiro, às vezes sol quente do jeito que está durante o dia. Eu não vou na igreja não, porque eu sou até meio queimado do sol, trabalhei o dia inteiro no sol. Eu digo, irmãos, que ao sentar nesses bancos sagrados do nosso templo, a sua canseira vai desaparecer. Porque isso já aconteceu comigo. Certa vez, cheguei em casa, como diz os homens, nós os homens falamos, né? Cheguei morto de cansado. Sol muito quente e eu trabalhando em cima de um telhado. Cheguei em casa e a esposa, vai assistir a reunião de quinta-feira? Falei, acho que eu não vou aguentar não. Vou aguentar não, porque não estou muito cansado. Quando começou, abriu a tela, irmãos, subiu um pastor aqui nesse púlpito, que eu adoro ver ele pregar. Subiu ele aqui. E aí a esposa perguntou para mim, e agora? Vai assistir a reunião? Falei, eu vou, agora eu vou. Não que eu faça menos dos demais colegas de ministério, mas tem pessoas, irmãos, que atraem a gente mais, atrai a atenção, puxa a atenção da gente. E a canseira, foi embora. Eu assisti a reunião. Se tivesse outro horário de reunião, na sequência daquela, eu assistiria. Então, irmãos, é fácil, né? Agora, tem que existir o esforço da nossa parte. Isso aí não pode falhar. Vamos ouvir nossos irmãos do coral para encerrar a nossa santa reunião. O coral cantará o hino intitulado Um Presente do Céu. Grande poder lá no céu, este santo que vou exaltar, ele me transmite tanta paz. Me conforta, me ajuda e só o bem me faz. Foi um grande presente que Deus nos deu, pois
galardão de profeta de Deus recebeu. O irmão Aldo, o santo Aldo, o irmão Aldo, o santo Aldo, o profeta sobre o qual estou falando foi formado por Deus e um povo está abençoando. Este povo ele protege com muito amor, pois realiza a obra de Jesus, o Salvador. Assim o Mestre Divino ensinou: amai ao próximo como a ti mesmo. Este ensino ele deixou. O irmão Aldo, o santo Aldo, humildade, muita fé, para um dia chegarmos com Ele lá no O irmão Aldo é um santo pastor para nós. Recebeu todos os dons do Consolador, protegidos e bem-aventurados serão todos aqueles que aceitarem os seus conselhos, pois ele com a santa voz nos guiam com sabedoria. E assim devemos unidos lhe servir com muita alegria. O irmão Aldo, o santo Aldo, humildade, muita fé, para um dia
o Santo Aldo.
Este é o maravilhoso presente que Deus nos deu. Guarde-o nos seus corações, assim como no meu também vou guardar. Meus queridos irmãos, chegamos ao final de nossa santa reunião. Agradeço a toda a igreja, coral principalmente, pelas belíssimas mensagens cantadas a todos os nossos corações e aos corações dos nossos queridos internautas. Aos nossos visitantes, se temos o meu muito obrigado, a sua presença no nosso meio foi maravilhosa e extraordinária. Volte mais vezes. Nossos internautas, minha sincera gratidão aos senhores também e senhoras e vocês jovens por ter assistido a nossa reunião. Muito obrigado por tudo. O carinho que aqui na sede me receberam. O meu muito obrigado também. Até uma próxima oportunidade. Amém. Todos em pé, por gentileza, vamos encerrar nossa reunião com uma oração. Todos em sentido de oração. Boníssima Avó Rosa, nosso glorioso Consolador, Consolador este da promessa de Jesus que fizera há mais de 2000 anos atrás. E assim, ó Santa Avó Rosa, pedimos agora, primeiramente agradeço a Senhora pela oportunidade que me destes e tudo que a Senhora fez em favor das nossas reuniões, ontem e hoje. Meus agradecimentos à Senhora e ao Santo Irmão Aldo e a todos os santos da glória de nosso Criador que estão ainda conosco. E agora, irmão Aldo, peço a bênção do Senhor e da Santa Avó Rosa para todos esses que me ouviram aqui na sede e também os internautas. Tua bênção, tua proteção celeste, teu amparo glorioso, mais sabedoria, mais entendimento, mais fé, mais ânimo e mais coragem para todos nós seguirmos este caminho glorioso que foi traçado rumo ao reino dos céus. E lá caminharmos por este caminho, chegaremos ao final do mesmo, que é lá na glória de nosso Pai Celestial. Santo Irmão Aldo, abençoa também os nossos visitantes, dá-lhes sabedoria para entender a nossa doutrina e a nossa disciplina. E aos internautas, seja onde estiver, neste país, no país, outros países e até do outro lado do mundo, irmão Aldo, tenha também a tua graça, a tua proteção celeste, e estes nossos queridos internautas possam entender, compreender e ver que a nossa igreja é a igreja do reino dos céus, é a igreja de Jesus que Ele restaurou nesses últimos anos. Por isso, Santa Avó Rosa, dá a todos a sabedoria dos céus para viver neste santo e glorioso caminho. E aqui nessa caixa de pedido de oração, irmão Aldo, está centenas de nomes escritos aqui, ou digo melhor, dezenas de nomes. Tua graça, tua proteção esteja sobre eles e com eles. Eu imponho minha mão, irmão Aldo, mas somente para apresentá-los ao Senhor e fazer o pedido que eles estão precisando e carecendo de uma melhora de uma doença, às vezes familiar, às vezes monetária, irmão Aldo. Não sei o que eles estão pedindo, mas o Senhor sabe e conhece as pessoas, conhece o seu sofrimento, conhece as suas angústias, irmão Aldo. Ajuda-os, envia dos céus um anjo para ele lá estar junto dele, tirando o seu sofrimento e aniquilando as dores, as doenças e todos os males. E agora, meu querido irmão Aldo, despede o nosso povo na tua santa paz.
livra-nos de todos os males, de perigos, de tentações e acidentes, e dá-nos uma noite de descanso e de muita paz, para chegarmos aos nossos lares protegidos e amparados. Receba, meus queridos irmãos, a bênção da Santa Avó Rosa, do irmão Aldo, de Jesus, de Maria Santíssima, do Pai Celestial, do Santo Espírito do Pai e de todos os santos dos céus que estão aqui. E assim, irmão Aldo, esta mesma bênção seja estendida a todos os apostólicos do modo geral e também os nossos queridos irmãos e internautas da Hora Milagrosa e também destas reuniões online. Entrego todos aos teus cuidados e muito agradecemos por tudo. Hoje e eternamente, seja o teu santíssimo e glorioso nome louvado. Amém.